Olá, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que a Caixa Econômica Federal deve transferir os recursos do rateio do Fundef para o Tesouro Estadual. Depois disso, o processo de pagamento entra em outras etapas. Os próximos passos serão debatidos pela Comissão do Rateio. Tivemos uma primeira reunião da comissão no início do mês de agosto. Foi determinado que os parâmetros de pagamento seriam os mesmos efetuados em 2022, para que esse pagamento seja feito com a maior celeridade possível. PCCR dos funcionários da educação avança na Assembleia Legislativa. Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Confira. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao Extra Classe TV de hoje. Olá, Denô. Olá a todas e todos que nos acompanham. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa programação do dia. E, Bruno, o projeto de lei, o PCCR dos funcionários da educação, está avançando, tem avançado lá na Assembleia Legislativa, graças ao trabalho que vocês, do SINT e os funcionários, vêm desenvolvendo ao longo das últimas semanas. O quanto esse projeto já avançou? O projeto chegou à Assembleia Legislativa, que já é uma grande conquista, porque primeiro tivemos que fazer um debate muito longo. A nossa comissão que estabeleceu o início do processo de construção do plano, ela foi de 2019. Então imagine que a gente passou os últimos anos, de 2019 para cá, em alguns momentos com a comissão trabalhando, em alguns momentos com essa comissão paralisada, o seu trabalho paralisado, mas nessa expectativa de 2019 até 2025. E em 2025 a gente tem o envio para a Assembleia Legislativa, depois do envio, a luta pela tramitação. Quando o projeto chegou na Assembleia, foi exatamente no início do recesso parlamentar. Então, ficou lá, esperou o recesso finalizar para começar o processo de tramitação. E aí a gente tem um debate na CCJ que foi bastante tranquilo, não tivemos nenhum problema na aprovação do projeto na CCJ, foi lido, aprovado e foi enviado à Comissão de Fiscalização e Finanças. Lá foi quando a gente começou a ter alguns entraves para a tramitação do projeto. Essa semana nós tivemos a aprovação do projeto na Comissão de Fiscalização e Finanças e agora ele segue para a Comissão de Administração, que é a última comissão antes dele ir para o plenário. Depois do plenário a gente ainda tem o processo de sanção do projeto para que ele se torne efetivamente lei. Bruno, antes do intervalo, há quanto tempo o SINT e os funcionários lutam para que esse plano vire realidade? Porque não começou agora na greve de 2025. Isso é algo que remete a muito mais tempo. Então, a luta vem desde a década de 90, em que se falava sobre a profissionalização de quem trabalha, quem é trabalhador em educação. E aí a gente tem, a princípio, a discussão de valorização de forma geral, de construção de um piso salarial nacional, de carreiras unificadas para a educação, tanto de professores como também de funcionários, mas essa luta ela teve avanços do ponto de vista nacional, alterações na Constituição, leis que foram estabelecendo o reconhecimento desses profissionais como profissionais da educação, mas aqui no Estado a gente não tinha uma legislação que trabalhasse essa carreira. Em 2006, o SINT consegue conquistar um plano de carreira para o magistério. Nesse debate já se fazia presente a reivindicação de que esse plano fosse estendido aos funcionários, mas isso não foi viabilizado, não avançou, O plano ele se restringiu ao magistério. Em 2010, a gente tem um plano de carreira para todos os servidores do Estado, que é a Lei 432, que não era específico para a educação. Naquele momento, o SINT dizia que era necessário ter um plano dos funcionários de educação, mas não foi a compreensão que a categoria que os próprios funcionários tiveram na época. Eles entenderam que tinha um plano e que precisavam ir para aquele plano e não mais necessariamente lutar por um plano específico. Com o tempo e com as fragilidades que essa lei demonstrou, os funcionários foram compreendendo novamente a necessidade de se organizarem em defesa de um plano que valorizasse de fato os funcionários de educação. E a partir daí se inicia esse processo de reivindicação e depois a gente tem aí em 2019, como eu falei, uma comissão que vai ser instalada, que vai ser oficializada pelo governo do Estado para trabalhar uma proposta para a elaboração do plano de carreira. E aí a gente teve o plano que nasce a partir daí
sofre modificações ao longo desses últimos anos e chegamos em 2025 com essa proposta enviada para a Assembleia Legislativa. Ok, Bruno. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com Extra Classe TV, programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando sobre o tema PCCR dos funcionários da educação avança na Assembleia Legislativa. E quem conversa conosco é o professor Bruno Vital, que é coordenador-geral do SINT-RN. Bruno, alguns deputados, principalmente semana passada, apontaram, possíveis problemas no plano, e o SINT alertou que esses apontamentos são baseados em informações equivocadas que chegaram para eles. Eu queria que você nos contasse essa história. O que é que está acontecendo? Então, nós estamos, nesse momento, dialogando com os deputados para fazer esclarecimento. O relator da Comissão de Fiscalização e Finanças, o deputado Luiz Eduardo, ele apresentou 4 emendas ao plano, com base na informação de que era necessário incluir outro sindicato, por exemplo, uma das emendas tinha esse sentido, no plano de carreira, que era uma necessidade de representação, quando na verdade o plano sempre foi construído, como eu falei, desde 2019 com a base do SINT e com a direção do SINT. Então a gente tem tentado esclarecer para os deputados que a representação dos funcionários de educação nós somos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, consequentemente a gente representa aqueles que trabalham na educação, professores e funcionários, e que, portanto, a proposta construída ela não deve ter interferência de outros sindicatos e também não deve necessariamente ter, na constituição de comissões que estão previstas na legislação, que vão tratar de enquadramento, que vão tratar de avaliação de outros sindicatos. Imagina se nós da educação fôssemos avaliar, por exemplo, ou interferir num projeto de lei que foi discutido pelo Sindicato da Saúde ou pelo Sindicato da Polícia Civil, ou outro sindicato qualquer que seja. Não faz o menor sentido. Quem construiu o plano deveria ter a legitimidade, deve ser reconhecido como a entidade com a qual se dialoga para fazer qualquer tipo de alteração ou de esclarecimento de alguma dúvida. E a gente está, assim, além de conversar com os deputados, de tentar sensibilizá-los, a gente está na busca aí por esclarecer à sociedade também que esse plano ele foi elaborado e discutido e votado pela nossa categoria. Então, o que está dentro do plano, o que está dentro da legislação é de conhecimento da categoria e foi aprovado por essa mesma categoria. O que está lá foi concordado pelas pessoas e, inclusive, algumas das propostas que estão lá são propostas trazidas pelos próprios funcionários da educação. Uma delas que foi objeto de notícia falsa foi a discussão sobre a possibilidade da redução de jornada de 40 para 30 horas para aquele funcionário que assim desejar. Qual era a motivação, e foi uma proposição que veio dos funcionários, não foi uma proposição da direção, nem foi uma proposição do governo do Estado. Foi uma proposição que surgiu em uma das nossas assembleias com os funcionários. O objetivo era a possibilidade de acúmulo de cargos que esse funcionário especificamente tinha, de poder ter 30 horas e acumular um outro vínculo de 30 horas, assim como acontece, por exemplo, com os professores. Então, o funcionário fez essa proposição de que a gente pudesse defender a possibilidade de quem quisesse poder reduzir essa jornada de trabalho. E assim foi feito, o governo acatou a proposição e está lá no plano. Não significa que o plano vai reduzir as jornadas para 30 horas e proporcionalmente reduzir esse salário. Significa que o funcionário que assim desejar poderá ter esse mecanismo a partir do plano de poder fazer a solicitação da redução da jornada,
Uma outra questão que tem sido noticiada de forma equivocada, né, e infelizmente não por dúvida, mas por maldade mesmo, é em relação à GME. Né? A GME, que é a gratificação por mérito educacional, ela continua da mesma forma que ela foi estabelecida hoje e será ampliada dentro da proposta do plano para os servidores que trabalham na Secretaria de Educação, que atualmente não recebem. Né? Então, a GME ela vai continuar sendo paga no mesmo valor que ela vinha sendo paga e será também ampliada para os servidores da educação, lá na Secretaria, limitada a um valor de um salário mínimo. Né? No caso de quem trabalha na Secretaria, que são os que hoje não recebem a GME. Então, não tem perda nenhuma. Na verdade, a gente tem um ganho para quem não tinha nada. Né? Além dessa divulgação, se fala também, né, de que o plano esqueceu a paridade, esqueceu dos aposentados, mas basta ler o artigo 35 da proposta que está lá na Assembleia Legislativa que vai se constatar que o plano fala sim na previsão da paridade, né, da aplicação dos direitos para os aposentados na mesma proporção dos direitos que atingem quem está na ativa. Obviamente a gente tem que esclarecer, né, que é um plano novo e que tem gente que está aposentado num plano anterior. Então, a pessoa não vai simplesmente mudar de plano ou mudar de carreira porque não tem mais uma carreira, já que a carreira foi finalizada quando se aposentou. Mas a aplicação dos reajustes vai ter repercussão para todas as pessoas, aquelas que estão na ativa e aquelas que estão aposentadas, né, conforme a legislação já está prevendo. Bruno Sintra vai completar 36 anos agora, dia 2 de setembro. Como é para você, qual o seu sentimento enquanto trabalhador em educação, enquanto pessoa, ser um dos dirigentes do maior sindicato do Estado? Então, é um sentimento de muita responsabilidade, mas também de muita alegria. Né? Nós estamos, por exemplo, discutindo agora uma conquista que vai ser um marco para a vida de quem é funcionário e funcionária da educação. E poder fazer parte dessa história, poder estar representando essa categoria, uma categoria que faz um movimento histórico no nosso Estado, que está em todas as lutas, que faz a diferença no seu ambiente de trabalho, que faz a diferença na história do próprio Estado, na vida das pessoas, nas lutas da classe trabalhadora de forma geral, né, na direção da nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, enfim, é motivo de muito orgulho, motivo de muita satisfação. E a gente percebe isso quando a gente entra em contato com a nossa categoria e a gente pode, a partir desse contato, ver e perceber, né, quanto que a gente faz enquanto entidade, quanto a gente faz a diferença na vida dessas pessoas, na defesa do direito desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Então, é muito bom poder dedicar a sua vida, dedicar o seu tempo a um trabalho tão transformador, tanto para os trabalhadores e trabalhadoras de educação, como para a sociedade do Rio Grande do Norte. Obrigado, Bruno, pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Obrigado, Denô. Obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Fique agora com as notícias da semana. Os educadores da rede municipal do Natal vão paralisar as atividades nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. O ato público em frente à Secretaria Municipal de Educação será realizado a partir das 8 horas. A programação da parada de 24 horas ainda inclui um debate sobre a reforma administrativa. A paralisação por tempo determinado tem como foco a valorização profissional, a reposição de perdas salariais, a defesa do plano de carreira e da gestão democrática, a luta contra as mudanças na matriz curricular e em busca da regularização dos repasses dos recursos do orçamento municipal às escolas. O STF confirmou que o piso salarial dos professores da rede estadual é um direito assegurado pela Constituição. A decisão unânime restabelece a validade das leis complementares estaduais que regulamentam o piso do magistério no Estado e a metodologia de sua aplicação. O julgamento ocorreu após recurso do Ministério Público Estadual que questionava a constitucionalidade da norma. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da escola pública. Até lá!